Bom, Já gente, então, iniciou, professor. bom, ok, obrigado. Vamos começar. Olha só, eu sou então o professor Alexandre, vou discutir com vocês as questões de redação. Eu preciso que vocês levem isso muito a sério. Eu vou, eu vou passar depois para vocês, vou pedir o Davi. O Davi me deu uma aula um dia desse, como é que mexe nesse negócio do Google e tal. Mas você sabe que é difícil para gente. Então, eu vou pedir para ele postar lá uma redação que vocês vão fazer. E aí vocês vão ter um contato aí com fazer a produção de texto para mim, tá bem? Eu tô vendo aqui, Moraes, você é o irmão do Ornan, não é? Que trabalha com excursão, não é? Que legal. Sim, professor, sou eu. Que bom, Depois que de velho, eu bacana. resolvi fazer faculdade. Isso aí, isso aí. Que Você... bom que sou professor, porque o senhor é uma sumidade. Ah, tá bom. Já é. Eu vou acreditar, tá bom? Vamos lá então, meninas, olha só. Esse curso de redação que eu vou dar para vocês é o mesmo que eu dou lá no DAC, no Interativo, né? Que a gente tem uma relação aí de sucesso e tudo. Então, é preciso concentração, é preciso coragem, inclusive, para a gente poder ir para frente, ok? Então, a gente vai começar do começo e vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. A gente vai ter que ver aqui como é que vai ser a questão da entrega. Eu vou falar com o Davi, mas vocês vão entregar tudo na plataforma. Eu estou vendo aqui a dona a Porcino, que vai nos ajudar também, né, Porcino? Na busca aí do nosso sucesso, ok? Vocês estão vendo a minha tela já ou não? Sim. 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 Tudo ok. Então vamos lá. Temas. Eu vou colocar para vocês aqui alguns temas do Enem para a gente poder já começar a discutir o que a gente tem que fazer quando a gente já vai pensar na redação, tá? Eu vou colocar só alguns e depois a gente vai discutir eles todos. Quer dizer, uma parte deles, né? Então, aqui que eu vou trazer o Júlio Batista, ó. Então, aqui assim, o que fazer quando estamos fazendo a redação no vestibular? E a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender os temas da redação. Então, aqui a gente tem os temas e os anos que eles caíram, ok? O Enem, ele tem uma formatação muito interessante para localizar, né, os temas que a gente precisa discutir na redação. Então, uma coisa que eu gostaria que a gente já pensasse é que essa redação do Enem, ela é uma redação que a gente faz com técnica, ok? Então, gente, olha só, tem que ter técnica. Não é inspiração. Por isso que é possível ensinar. Naturalmente, que a gente vai escrever, por exemplo, um romance, fazer poesia, escrever como é que se faz poesia, ensinar como é que faz poesia. Aí, naturalmente, que isso requer da gente vamos dizer assim, um talento especial e tal. Esta redação aqui não é isso, ela é técnica mesmo. A gente vai ter que pensar sobre algumas coisas do Brasil, né? Então, a gente vai estar discutindo um pouco essas questões que nos envolvem, que envolvem a comunidade, né? Chamada Brasil. Então, uma questão importante é assim, ó, a gente vai ter um negócio chamado frase-tema. Você tem que guardar isso, ó, então a gente tem um negócio chamado frase-tema, que são essas frases que eu estou botando aqui para vocês, ó, em laranja, mas acho que laranja é ruim para vocês enxergarem, né? Deixa eu colocar aqui em forma maior para vocês verem. O laranja não tá ruim pra mim, não. Hã? O laranja não tá ruim pra mim, não. Até destacou. É? Mas negrito tá melhor, não tá? Assim? Sim. Ficou bem melhor agora. Tá melhor. Tá melhor, né? Então é uma coisa assim. Tá melhor. Eu vou tirar também essa questão do ano aqui, que eu acho que não vai nos ajudar. Eu coloquei aqui a questão do ano, mas aí eu queria fazer uma frase maior, ó.
Isso aqui, gente, ó, PPL é pessoa privada de liberdade, é o que cai quando cai na cadeia, tá? As pessoas que estão na cadeia podem fazer também. Quando essa segunda aplicação aqui, ela ocorre quando tem algum problema, né? Por exemplo, a gente teve esse ano questão de falta de luz lá, não sei, lá foi em Pernambuco, né? Não sei. Aí tem essa segunda aplicação, tá bom? Aqui é só para você saber qual que é o ano, para você saber. Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Então eu tenho aqui a frase tema, e a frase tema do Enem, a frase tema são essas aqui, tá bem? E aí dentro delas a gente vai encontrar uma coisa importantíssima, ó, que é o tema. Tema no Enem, Moraes, quer dizer problema, ok? Ó, problema, tá joia? Mais Obrigado. o assunto, ó. Então, dentro da frase tema, a gente vai ter que encontrar o assunto e o problema. O Enem chama de tema, fechou? Então, o Enem vai chamar de tema. Então, vocês vão perceber aqui uma questão importante, que é o que eu quero destacar para vocês aqui, é o fato de a gente encontrar na frase tema para a gente começar a pensar a redação. Ô, Thalita, você está falando alguma coisa? Porque eu não estou te ouvindo, não. Tá. Então vamos lá, olha só. Então vamos concentrar aqui, Thalita. Ó. Não, eu estava falando sozinha da matéria. É? Vamos lá então, gente. Então a gente tem aqui, olha, a frase tema. Então agora a gente vai buscar a frase tema, ó. A falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Então, o que vai acontecer aqui quando você estiver lá sozinho fazendo a prova? Você vai localizar primeiro, olha, o espaço, a informação espacial que a banca nos oferece. Tá vendo? Então, você está vendo que aqui ó, a gente vai ter, eu vou chamar aqui de uma orientação espacial, né? Que é essa orientação que tá gerando aqui para o Brasil. Esta orientação espacial, ela vai, olha só, ela vai, por exemplo, direcionar a análise. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Agora vamos ver, ó. Qual que seria o assunto aqui? Veja. O assunto é, ó, empatia nas relações sociais. Isso é o assunto. Agora, sobre o que a banca quer que você fale? Sobre a falta dela, olha. Então, aqui eu tenho o tema. Tá vendo? O tema geralmente vem em palavras, ó. Em palavras problematizadoras feito essa, ok? Então, por exemplo, ó, existe uma coisa no mundo chamada empatia, ok? Então, a grande questão aqui é a empatia. E aí a gente tem a empatia onde? No caso, nas relações sociais, ok? Então, nesse caso, a gente tem aqui empatia nas relações sociais, e a partir dessa empatia, a gente quer saber agora o seguinte, ó, quais são as implicações dessa falta de empatia? Qual é o impacto disso nessas relações sociais? Quais são os efeitos? Então, ali, o que a banca queria que a gente discutisse era isso, entendeu? Nesse caso, foi na segunda aplicação. A redação do ano passado foi essa com esse tema aí, ó. O estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos lá. Me digam aí, qual é a orientação espacial que tem ali? Brasileira, né? Sociedade brasileira. Sociedade brasileira. Então a gente tem aqui sociedade brasileira.
Ok? Ó, a sociedade brasileira é a orientação. Então, isso significa que você pode até citar outros países, não tem problema, mas é para discutir o Brasil. Tudo bem? A outra coisa. Agora, qual que seria aqui o tema? O estigma. Isso. Então, o tema é o estigma. Isso, ó. Essa é a palavra-chave. No caso aqui, é o tema, né? Ó. O assunto? Doenças mentais? Doenças mentais, ó. Aqui a gente tem um assunto. Esse tema aqui desse ano foi diferente, porque ele trouxe a palavra estigma, aí você tem que saber que estigma quer dizer preconceito. Tudo bem? Agora vamos aqui agora para o pulo do gato, ó, o pulo do gato. Uma vez que a gente identificou qual é o problema, qual é o tema, a gente vai também identificar qual é o pressuposto do tema, ó. Então tem que prestar atenção nisso que eu vou falar agora. Então a gente tem o pressuposto. Vamos pensar aqui, ó. Nós vamos ter um negócio chamado pressuposto. Ok? O que seria o pressuposto? Pressuposto é aquilo que vem antes, que está por debaixo, e que você não pode negar. Então, por exemplo, você pode falar o que você quiser na redação. Você só não pode negar que falta a empatia. Hein? Deu para entender? Porque o pressuposto ali é exatamente essa, né? O pressuposto aqui... Deixa eu dar mais exemplo. Professor, explica de novo, por favor. Não entendi, não. Tá, olha só. O que é o pressuposto? Se eu falar assim, ó, se eu falar para vocês que... Peraí. Patrícia Barbosa parou de fumar. O que ela fazia antes? Fumava. Isso é o pressuposto. Entendeu? Ó. Ok? Então aqui... Ah, tá. Aqui você tem duas coisas importantes. Mas peraí, ó. Aqui você tem... Primeiro está dizendo que falta empatia. Qual é o pressuposto aqui? Presta atenção, ó. Sim. Vê se entendeu. Ah, se falta é porque um dia existiu, é isso, né? Não é que um dia existiu, é que devia existir. Deveria... Ah, tá. Uhum. Ok? Ou seja, a banca está partindo do pressuposto, olha aí, Moraes, ó, que é um problema não ter empatia. Então, isso você não pode negar na sua redação, entendeu? Pessoas. Sim. Isso já quer dizer para você o seguinte: se você for pessoa que, sei lá, é contra os direitos humanos, vai dançar, porque não vai rolar. Porque isso tem a ver com pressuposto, entendeu? Então, se você for contra, não tem problema. Só que minta na redação, ok? Hein, pessoas? Aqui a gente não vai trabalhar julgando você. Eu só vou te falar o que vai rolar na banca. Então, quando a gente fala assim, ó, é necessário ter direitos trabalhistas, aí se você não concorda com isso, é problema seu. Só que na banca está propondo que tem que ter, entendeu? Sim. Sim. Então é um pouco isso. Agora vamos pensar aqui, gente, olha. Vou pegar essa aqui, uma aqui para você poder ver, quer ver, ó. Aqui, vamos pegar essa aqui, ó. A persistência da violência contra a mulher. Qual que é o assunto aqui? Violência contra Violência? Não, não é só violência, não. Ó, é violência... Violência contra a mulher. Contra a mulher. Perfeito. Aí agora você vai ver o seguinte, presta atenção, ó. Você tem que pensar aqui o seguinte, naturalmente que a violência é o grande assunto. Vou colocar aqui assunto grande. Só que como violência tem muita coisa, tem violência contra homossexual, violência religiosa, violência contra criança, ok? A banca já recortou. Então aqui é violência contra a mulher. Então é sobre isso que você tem que falar na redação, ok? Qual é? Então isso aqui é um assunto.
Agora, qual que é o tema? Persistência. Persistência. Isso, então todo mundo já aprendeu isso. O tema é a persistência. O direcionamento? Na sociedade Na sociedade brasileira. Brasileira. Perfeito. Então agora vamos pensar aqui na seguinte questão. Presta atenção. Willy, por favor, concentra aí agora na aula. Ok? Concentra. Se vocês ficarem conversando, a gente não vai dar certo. O chat é para a gente se concentrar aqui. Vamos lá, olha só. A gente vai pensar aqui, agora presta atenção na nossa questão importante aqui. Qual que é o pressuposto aqui? A violência? Não. Que não deveria persistir a violência. Acho que o oposto de A persistência. violência existe. Desistência, talvez, não sei. Eu não sei porque que não quer escrever. Agora parou de querer escrever a minha caneta. Ai, meu Deus. Espera aí. Olha. Qual que é o pressuposto que vocês falaram? Que não pode persistir a violência contra a mulher. Não. Esse não é o pressuposto, não. Que existe a violência contra a mulher. Como é que é? É a violência contra a mulher? Olha só, o pressuposto, pessoas, A não. persistência da violência. O pressuposto vai partir aqui da palavra-chave. Ok? Então a gente tem pressuposto. A gente tem persistência, ok? Vamos pensar aqui, ó. Persistência de quê, gente? Da violência contra a mulher. Quando que vocês usam a palavra persistência? Vamos imaginar que você vai ao médico e fala assim, doutor, a dor de cabeça está persistente. Quando continua, quando ainda existe. Ato de continuação. Todo mundo falando junto. Eu não entendi. Tá tendo uma continuação. Ó, Insistente. então tem uma questão de continuidade. Mas o tio vai falar uma coisa para vocês. Olha, vai ser o nível da nossa aula aqui, ó. Tem uma questão de continuidade, obviamente. Mas por que a pessoa não usou que a dor continua? Usou persistência. Presta atenção. Eu não vou falar por quê. Raciocina. Olha só, o que eu estou falando aqui, o que eu estou falando, Thalita, é o seguinte, ó. Vocês perceberam, persistente é porque continua, viu, Moraes? Agora, por que não usou, então, continua? Doutor, a dor continua. Por que a gente optou por falar persiste? Porque queria que parasse, mas não para? Não, aí continua também. Não é isso, não. Não é porque, mesmo após a lei contra a violência doméstica, mesmo assim existe. Mas vamos ampliar, sem falar de violência da mulher. Estou falando no caso de ir no médico. A gente foi ao médico porque a dor persiste. O que você está querendo dizer? Eu acho que mesmo. Já tomou remédio, não adiantou. São medidas para não acontecer e continua acontecendo. Por isso que você não fala continua. Porque continua significa que não fez ação nenhuma. Quando a gente fala que persiste, é o que a Júlia falou, Júlia Ferreira. Porque alguma coisa já foi feita. Viu que bonito a questão do pressuposto? E aí, olha só. Por que a violência contra a mulher, nesse sentido, fica um escândalo? Porque já tem Maria da Penha, porque tem delegacia da mulher, tem campanha na televisão, tem disco de denúncia, como assim ainda persiste? Aí você consegue problematizar mais ainda o texto, entendeu? Ou não? Ó, tudo isso falhou, porque de alguma forma falhou. Ai, meu Deus. Sim, consegui entender. Vocês viram então a importância de você entender o pressuposto da redação? Sim, eu tinha que falar assim, isso, ou pensar sobre isso. Interessante. Como é que é, Tainá? Não entendi o que você falou. Eu falei que nunca tinha, assim, visto
só que eu teria que usar o pressuposto para pensar na minha redação, então, muito válido. Né? O que eu queria te falar é o seguinte. O que eu queria falar para vocês aqui é que fazer a redação é analisar o tema, ok? Hein, gente? Ok. Então, o que você tem que pensar? Ó, você vai sempre pensar o seguinte, tenta gravar o que eu vou falar agora. Ó. O Enem não se preocupa, o Enem nem banca nenhuma, ele não se preocupa com a sua opinião. Dá para gravar isso? Não se preocupa. Sim. Então você... Peraí. Vocês fazem assim, gente, olha só. Essa questão da banca, eu quero dizer uma coisa para vocês, para deixar vocês livres. Olha, a opinião da gente, a banca não avalia a opinião. Ela avalia se você tem uma opinião e se você sabe defendê-la, entendeu? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. Você não pode negar, por exemplo, que tem violência contra a mulher. Que aí você vai zerar. Ok? Agora, vamos dizer que você acha que a violência persiste por causa dela mesma. A banca não vai falar assim, não tá errado. Ela não vai falar. O que ela vai dizer é assim, tá, por quê? Aí você tem que dizer por quê. Vê se entendeu a diferença. Sim. Ok? Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês. Grava o que o tio vai falar, ó. Entender não é aderir. O que vocês entendem? Ó, que é perigoso. Já tô começando a fazer vocês pensarem, ó. Entender não é aderir. A gente pode entender, mas a gente não precisa concordar com o que a gente... Isso, perfeito, ó. Isso aí, ô Moraes, vai liberar vocês, a mente. Ok? Por exemplo, nós vamos estudar aqui, por exemplo, governo. A gente não vai falar de Bolsonaro. Ok? Eu não gosto dele, mas isso não tem nada a ver com a nossa aula. E quando a gente fala governo, é qualquer um, é uma entidade do Brasil. Vocês entenderam? Então a gente não vai ficar discutindo política aqui. Mas o que eu estou falando para vocês a gente vai falar governo, é qualquer um governo que já passou por aqui. Deu para entender? É a entidade. A gente não vai estar falando de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Dilma, nem de Temer, nem de ninguém. É a entidade governo. Quando a gente falar escola, a gente não vai estar falando Manuel Marinho, vai estar falando de Delcy Horta, está falando da entidade escola. Tudo bem, gente? Ok? Você tem que... Ok? Então, Oi. Pode falar, Moraes. Não, o senhor está querendo mostrar para a gente que no desenvolvimento do tema da redação, nós vamos ter que sempre fazer essa análise. E sempre o pressuposto é o tema, está associado ao tema. É isso que o senhor está querendo dizer? É isso que eu quero te falar exatamente isso. E a gente vai ter que aprender a analisar. Ok. E a gente vai tentar... a primeira coisa, o Enem não tem nada a ver com o governo. As pessoas podem falar à vontade, você vê que o Bolsonaro fala um monte de coisa e o Enem está do mesmo jeito de sempre. Ele pode dar aqueles pitis depois, que não gosta da questão, que não sei o quê, mas o Enem não é feito por ele. Vocês entenderam? Perfeito. As questões estão aí. Então, se você ficar perdendo tempo nisso, você vai dançar, porque não é essa a questão nossa aqui. Como não era na época da Dilma, não foi com o Temer, os governos não se metem nessa questão. Ele fala essas coisas aí, mas não, lá na prática mesmo, isso não ocorre. Eu não estou defendendo ele, mas é um fato, ok? Ou seja, por exemplo, o Enem não mudou nada de 2009 para cá. Mesma coisa, as frases são as mesmas. Olha lá, eu peguei uma frase de 2015, da Dilma, olha. Hein? Gente. Pessoas. Oi, professor. Eu estou falando que a frase aqui, eu peguei uma de 2015, não tem nada a ver com o governo, tá vendo? Tá?
Sim. Outra coisa é o seguinte, olha. O que eu vou ensinar para vocês é a fazer análise. Agora, análise não é fazer análise de governo, é análise do assunto aqui. Okay. Todo mundo entendeu? Tudo bem, entendi. Não é recomendado você falar nome de presidente nenhum na redação. Nunca foi, tem nada a ver. Ok? Acho que o foco... O tipo de governo pode ter relação com o tema? Não, eu não sei. Olha só. Geralmente o tema. Hoje eu vou fazer uma aula geral com vocês para vocês entenderem. Ok? Mas assim, ó. Geralmente os temas são assuntos que mexem com a gente, é um problema, viu, nacional, hein? É um problema nacional, mas nunca é um problema que vai envolver uma emoção muito grande. Então, por exemplo, nunca vai cair o impeachment do presidente, entendeu? Porque isso vai gerar uma divisão entre nós muito grande. O Enem não é essa a questão. A questão do Enem é um problema que seja nacional, mas ao mesmo tempo um problema que não vai, sabe, Moraes, não vai fazer você ficar apaixonado ali na hora. Entendeu? Então vai cair um problema assim, ó, saneamento básico, é um problema, mas ninguém morre, ninguém vai pegar uma arma para brigar por causa disso. Você entendeu? Então é um problema assim. Vocês entenderam isso? Sim. O senhor quer dizer que o Enem, ele tem a sua autonomia. Não é isso? Com qualquer banca, exatamente. Igual, por exemplo, eu sou corretor do Enem, só que a gente não sabe o tema antes. A gente só vai saber junto com vocês. Entendeu? Então não é isso que as pessoas falam. Ok? Não tem nada a ver. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Peraí. Eu tô com problema com o mouse. Vamos pensar aqui agora. Presta atenção, ó. A gente não tá falando aqui de sociedade brasileira? Hein? Sim. Então, olha só. Eu vou chamar um professor para poder falar para vocês sobre isso. A sociedade brasileira, ela é... Presta atenção, ó. Ela é um Estado. Nós somos também Estados Unidos. Só que nós somos Estados Unidos do Brasil. Ok? Mas aqui, a palavra Estado quer dizer o seguinte, presta atenção. Lembra que eu falei para você que entender não é aderir. Por exemplo, a gente tem aqui vários modelos de Estado. A gente tem o chamado Estado mínimo, que é aquele que não toma conta, que não dá questão de saúde, que a saúde é privada, que a escola é privada, essas coisas todas que você já ouviu falar. A gente vai discutir aqui. Mas no Brasil... Júlia, presta atenção, ó. No Brasil, o Estado é considerado um Estado-mãe. Presta atenção. Por que ele é considerado um Estado-mãe? Porque está na Constituição. Tudo bem? Quando que foi feita a Constituição? Em 88. Agora presta atenção para vocês não acharem que eu sou reacionário, brigão, essas coisas todas. Se você não concorda com a Constituição, o problema é de quem? Nossa. Isso. Nossa. Mas por enquanto não é ela que manda? Sim. Então, os problemas do Enem nascem daqui. Deu para entender? Sim. Ô, Willy, deu para entender? Willy? Deu, mestre. Deu pra entender, sim. Então, vamos lá. O que eu quero dizer aqui, senhor Moraes? Que a gente não vai ficar discutindo política, não. Aqui é o seguinte, ó. Na casa do Moraes, do William, da Júlia, tem as leis aí da sua casa, não tem? Correto. Então, assim, se eu quiser mudar a lei, eu tenho que discutir com vocês. Agora, aqui, pode mudar a Constituição? Pode, discutido no Senado, as discussões todas que a gente já sabe. Nós não vamos discutir isso aqui, a gente vai entender a Constituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Constituição, no capítulo 5 e 6, ela determina que nós todos somos iguais. Entendeu?
Aí você vai falar assim, o Moraes não concorda com isso. O Moraes defende, a Júlia defende que tem que ter meritocracia mesmo. Eu trabalho, ganho, quem não trabalha não ganha. Isso não é problema nosso aqui da redação, entendeu? Você vai continuar pensando isso. A gente não vai discutir isso. A questão nossa, que é o que está no Enem, está na UERJ, está no CEDERJ, está na UF, está em tudo quanto é lugar, é assim, ó. A Constituição, capítulo 5 e 6, determina que nós todos somos iguais, que a gente tem que ter direito trabalhista, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Presta atenção. Ocorre que o Brasil tem 521 anos. Ó. E a Constituição foi em 88, ok? Agora dá 33 anos, se eu não me engano. Olha, então, olha só, a gente tem 521 anos, presta atenção aí para você poder raciocinar, Willy, e a gente tem 33 anos dessa Constituição. Então, presta atenção, por favor. Ai, meu Deus, pode falar? Pode. O que eu quero dizer aqui, eu já falei que eu não gosto do Bolsonaro, mas não é isso que a gente está discutindo aqui. O que eu quero dizer é que 33 anos não foram suficientes para mudar uma estrutura muito antiga. Não, William, é porque eu quero separar essas discussões, entendeu? É porque tem hora que eu vou falar governo aqui, eu não quero que vocês confundam as coisas. Olha só, Moraes, vamos lá. Eu estou falando com vocês porque é quem está com a câmera aberta aqui. Olha só. Você imagina, a gente tem... Cheguei agora, professor. Agora tá para abrir a câmera de novo. Ok, olha só, Josilene. Nós temos 500... Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, o Moraes tem a vida dele já arrumadinha, né, Moraes? O seu trabalho, o seu jeito de ser. Aí você vai passar, por exemplo, lá para o oeste do Rio de Janeiro, vai ter que mudar para lá. É uma coisa boa, porque você já está realizando o seu sonho, não é? Exatamente. Concorda? Mas você acha que vai ser fácil? Não. Vamos supor que você arruma um emprego que vai ganhar 18 mil. Aí você vai ter que mudar de cidade. É uma coisa boa, vai ganhar bem. Mas é fácil só por isso? É isso que eu quero que vocês entendam. Olha, a gente tem a Constituição, trouxe coisas boas, viu, William? Coisas bacanas, mas o país é muito mais velho. A gente tem um grupo no país que é acostumado a ter o poder sozinho, e a Constituição diz que tinha que ter democracia. Hein? Estão entendendo o dilema? Sim. Ó, a gente teve 400 anos de escravidão. Aí a Constituição vem dizer que a gente tem direitos trabalhistas. Só que olha só, ô Josi, não é da boca para fora. A gente tem mecanismos que travam. Pode mudar o governo, pode mudar a pessoa e vai travar do mesmo jeito. Vocês entenderam? Entenderam, aliás? É como uma estruturação social, né? Que não vai mudar com a Constituição. Então vamos pensar. A gente vai falar da estrutura, exatamente, ó. Vamos pensar aqui, ó. Olha só, foram tantos anos de escravidão que hoje o Brasil é organizado por isso. Não quer dizer que o Moraes tem pele branca, a Thalita tem pele branca, eles sejam racistas. Só que a gente tem uma estrutura de organização que é racista. Vocês entenderam? Tem gente racista também. Mas essas pessoas respondem a essa estrutura. Ai, meu Deus, não sei se vocês estão entendendo. Super. Professor, ouvi uma vez de um chefe meu que ele falou que escravidão virou democracia. Mas aí são as bobagens que as pessoas falam. O que eu quero que a gente pense aqui é o seguinte, ó. Ver se eu consigo falar. Porque você não pode fazer isso, olha. Ali está falando da violência contra a mulher. Aí, naturalmente, são alguns homens que cometem. Só que na redação, a gente não vai acusar esse homem. Porque, na verdade, esse homem que agride a mulher, ele é fruto dessa estrutura, olha. Ai, meu Deus, será que vocês estão entendendo? Sim. Sim. Você quer dizer que independente Se ou não não tivesse tido machismo anos atrás, não tivesse acontecido toda aquela coisa, não teria esse problema. O que eu quero dizer é que é assim, ó. A gente tem um moleque que rouba, que é aquele menino infrator. Ele é um menino infrator.
Mas, na verdade, ele foi... A gente tem uma estrutura do Estado que prometeu cuidar desse menino e não cuidou. Olha só, então não quer dizer que esse menino não tem que ser punido, não é isso. Mas a gente tem que entender onde que está a raiz do problema, ó. Em alguma coisa que o Estado deixou de cumprir. Deu para entender? Sim. Professor. Não, peraí. Parou. Tem que entender primeiro o que eu estou falando. Escuta. Ok? Não quer dizer, por exemplo, que esse homem que bate na mulher, que violenta, ele vai ser punido, ele tem que ser punido. Mas ele é resposta a essa história toda do Brasil, vocês entenderam? Sim. Sim. No caso, então, a gente não vai falar sobre um indivíduo na redação, a gente vai falar sobre algo maior, certo? Algo maior. Então, por exemplo, se tem um político que rouba, ele vai ser punido aqui e tudo, mas a gente vai discutir por que essa sociedade permite. O que tem na sociedade que permite que alguém nos roube, nos assalte, nos violenta, tenha preconceito, entendeu? Ou não? Sim. Fala aí, gente, tá ajudando vocês a pensarem? Sim. Com certeza. Então, olha só. Então, até é fácil fazer a redação, porque a gente vai pensar numa etiologia. Ó. O que é etiologia? Etiologia é a busca da razão, ó, da causa das coisas. Ok? Eu garanto para vocês, não está no Bolsonaro. Concordo. Hã? O que foi, Tainá? Falei, concordo. Com certeza, Alexandre, professor. Com certeza, doutor. O que foi? Fala aí de novo. Com certeza, não tá lendo, não. Eu não estou defendendo que eu odeio ele. Não é essa a questão. Tá. O que eu estou dizendo, eu odeio ele. Mas olha só, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai ter que fazer uma análise maior. Até o fato de ele estar lá é fruto dessa estrutura. Do jogo. Devo entender, William? Do voto popular, né? Da democracia, né? Voto. Mas olha só, como que vai fazer uma democracia com um povo que não é letrado, que não lê direito, que não analisa? Exatamente. Um país que não tem uma ética definida. Então, na verdade, e outra coisa, né? A gente discute um monte de coisa, assim. Quando o meu candidato ganha, o povo que elegeu é inteligente. Quando não ganha, burro, que história é essa? Ó, tá vendo? A gente tem que aprender a discutir. É isso que a gente vai discutir aqui. Depois você toma o lado que você quiser. Eu não tenho o direito de falar que você tem que fazer isso ou aquilo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que eu acabei de falar, você vai passar na universidade e vai ter que mudar de cidade. É uma coisa boa, mas não vai ser fácil. É a mesma coisa. Então, a Constituição definiu que homem e mulher é igual, mas tem uma estrutura machista. Hein? Professor, Verdade. como que fala dessa estrutura sem generalizar? Então, aí a gente vai pensar, ao longo do curso, eu vou lhes mostrar a questão das análises que a gente pode fazer. Porque aí a gente tem assim, ó, a gente tem mudanças que são estruturais. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Agora eu já estou falando com vocês como é que a gente vai aprender a analisar. Eu não sei se vocês estão entendendo a aula, estão? Não? Estamos sim. Sim, eu estou ajudar o negócio. O senhor vai salvar essas anotações que você está fazendo no documento. Mas eu vou salvar e vou mandar para vocês também o texto. E a gente vai voltar nisso aos pouquinhos, tá bom, Willy? Beleza. Tá bom, beleza. Olha só. Vamos pensar aqui. Então a gente vai pensar aqui assim, ó, Thalita, ó. A gente vai fazer análise. Não pode culpar as pessoas. Ok? Ó, então a gente vai fazer análise, presta atenção, ó, estrutural, e vamos fazer análise conjuntural. Professor, Pode pra falar, mim você tá Matheus. cortando. Tá cortando quando eu falo aqui. Mas aí não é pra mim ou... Mas aí Pra mim tá tranquilo. Deve ser a sua internet,
Aqui eu não estou tendo dificuldade, não, professor. Deve ser a internet dele que deve estar ruim. Ah, tá. Então, Pode falar? Pode continuar, gente? Vamos pensar então aqui, olha só. Porque é isso que eu vou exigir de você. Não vou exigir de você uma redação panfletária. Ok? Nem de um lado, nem de outro. Ok? Então é o seguinte, ó. Análise estrutural é a gente ver a causa da coisa. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente vai estudar aqui, eu vou trazer pessoas para falar para vocês, que vão falar, né, porque eu sou professor de português. Quem vai falar muito bem disso é professor de história, de geografia, de sociologia, né? Então, e aqui, ó, a conjuntura é uma análise sempre atual. Ó, deixa eu explicar para vocês. Presta atenção. Imaginem vocês que uma pessoa chegou no hospital sangrando. Hein? Moraes, pingando de sangue. Ok? O que o médico tem que fazer imediatamente? Tentar... Estancar a hemorragia. Viu? Você já está fazendo isso, né? Nossa. Sim. Olha só. Então, assim, ele vai estancar o sangue, porque a primeira ação, essa ação seria uma ação conjuntural, é imediata, é para aplacar a dor. Depois ele vai discutir a causa, o que provocou. Então, quando você vai ao médico e a criança está com febre, você está com febre, está com dor, o médico vai fazer o que imediatamente? Passar um medicamento. Para quê? Para baixar a febre e diminuir a dor, ok? Depois ele vai fazer o quê? Mandar fazer exame. Pesquisar a causa. Perfeito. Que causou a febre. Para quê? Para ele poder acabar imediatamente, ó. Então você tem uma coisa imediata e quando ele manda fazer o exame, aí ele quer acabar com aquilo que provoca a dor. Entendeu ou não? Entendi. Pessoal, basicamente, estou entendendo errado, mas essa seria a introdução que a gente... Não, mas esquece isso. Depois eu vou explicar isso aí. Isso aí você aprende em 2 minutos. Isso vocês aprendem em 2 minutos. O que faz perder ponto é análise. Entendi. Vamos lá de novo, Moraes, olha. Então vamos pensar. A gente tem um problema. A violência contra a mulher, ok? Ok. E a banda está te falando assim, vamos pensar nesse problema. Ela está te convidando a pensar nesse problema. Então, de vez de você pensar que o marido da sua vizinha está batendo na mulher, você vai pensar num homem brasileiro. E você vai situar esse homem brasileiro, né? Esse homem brasileiro, naturalmente, no Brasil. Aí você vai pensar assim, por que ainda tem um homem que pensa assim? Aí você vai pensar assim, a gente viveu durante muitos anos numa sociedade, patriarcal. O homem no centro. Então, este homem, olha só, eu estou falando isso que você já conhece a história. Este homem de hoje, ele é resultado de todas essas histórias. Vamos pensar, Então, esse homem vem carregando essa ideia de que ele é melhor do que a mulher, que macho tem a mulher posse. Então, olha só, não é só o Willy que pensa isso, seria todos os homens que não conseguiram se desvincular desse pensamento. Vocês entenderam? Hein? Sim, entendi. Então a gente vai dizer que esse homem que bate nessa mulher hoje é por uma razão histórica. Tudo bem? Sim, tudo bem. Agora presta atenção, deixa eu acabar de falar, peraí, Então, já acabei de falar. Então, esse seu vizinho aí que bate na esposa e tal, ele tá batendo. Aí você vai abstrair e vai pensar, esse homem é resultado de um processo histórico, longo, em que o homem é o provedor da casa. Entendeu? Por exemplo, a gente pode pensar nisso aí, num monte de coisa, situação. Agora vamos pensar. Agora, tudo bem. Então, ele tem uma razão histórica.
Tudo bem? Mas aí é engraçado, né? Você tem uma razão histórica, por que ainda acontece hoje? Já não era para ter acabado com isso? Ó, aí você vai pensar assim, tá, mas atualmente acontece por quê? A legislação é fraca, ok? A delegacia da mulher não funciona. Aí você vai colocar alguma coisa que seja atual. Vê se entendeu. Viu como é que não precisa discutir governo nesse sentido? Os ensinamentos também, de pai para filho. Sim, mas aí tem a ver, isso vai ter a ver com a história, ó. Quer dizer, você tem uma história que começou, por exemplo, lá em 1500 e que vem se perpetuando na educação que recebe. Aí, quando você fala isso, Thalita, você já vai ter a proposta de intervenção. Se é uma questão de história, quem vai resolver isso é a escola. Ou seja, ela vai formar isso para que os netinhos nossos, nem os homens, né? Que são crianças hoje, que vão ser os adultos amanhã, já nem pensem na violência contra a mulher. Ô, professor, eu falo bobagem quando o nosso problema estrutural foi sermos colonizados por Portugal? É porque isso é difícil de você... Isso é preconceito, entendeu? A gente pode até pensar isso, mas na redação é difícil. A gente tem até... Moraes, vou falar para vocês uma coisa. A gente vai ter poucas linhas, então quanto mais complexo for o pensamento, é pior para você. Porque se você não conseguir explicar, a gente vai tirar ponto, entendeu? A gente não vai tirar ponto porque você falou isso. Vai tirar ponto porque não deu tempo de você explicar. Aí é isso que vai rolar. Então, geralmente, eu vou mostrar redações assim. Geralmente, você tem que falar coisas simples. O que vai fazer tirar nota é ser um bom texto. Entendeu, gente? Então, por exemplo, ó, você é contra o aborto. Você é contra o aborto, mas é mais fácil falar a favor? Fale. É só para passar, entendeu? Não é... Sua opinião não vai valer na redação. Não, ninguém vai ler a sua redação, só o corretor. Entendeu? Você tem que ter esse juízo. Tá bom? De não... Olha só, a banca não está esperando um tratado filosófico, não. Porque ela sabe que vocês estão ali nervosos e tudo. Ela só quer que você defenda um ponto de vista só simples. O que foi, William? Que você ficou... William, o que foi? Opinião, não é? Tá de boa. Pode ajudar aí. Não, de boa. O som do William é poderoso, hein, William? Nossa. Tá bom. Então. Eu não sei se eu te respondi, Moraes, mas é isso. Não. Tá, Perfeito. A questão toda é você não ter tempo. Então vamos pensar aqui, ó. A gente tem... Aí, olha só, Thalita, que você falou. A gente tem, então, aqui uma... Quando você falou isso, exatamente, a educação que vai valer. Quando a gente fala escola, ou então questão da educação, não é só a escola em si. Os pais também podem ajudar e tal, né? E aí a gente vai resolvendo, entendeu? Vamos pensar o seguinte, você tem que analisar, então, o papel do Estado nessa relação, ok? De novo, gente, o Estado, não é o governo, a pessoa que está lá. Olha só, porque lá na Constituição, hein, meninos, o Estado prometeu que ia nos cuidar, que ia cuidar da gente. Olha só, Moraes, ó, o Estado prometeu que ia cuidar da gente. Então, quando ele não dá saneamento básico, é ele que está falhando. Deu para entender, gente? Quando ele não protege, William, aquela mulher ali que está apanhando, é o Estado que está falhando. Professor. Oi, Fernanda, pode falar. Por isso que negligência governamental é uma boa tese? É uma boa tese, sempre, porque as causas são sempre as mesmas. Entendeu? Ó, e sempre foi. O governo, por algum motivo, não atua. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, né, igual você falou, em qualquer tema, colocar a falta de políticas públicas cabe, né, assim. Porque... cabe exatamente, porque de alguma forma o Estado não está fazendo aquilo que está na Constituição. Tanto que vocês vão ver o seguinte, ó, sempre teve violência contra a mulher, vocês concordam, né? Sim. Só que ela só virou um problema depois de...
Verdade, que antes era tudo normal. Desliga aí, gente. Olha, não, sempre foi um problema, mas ela só virou uma questão depois da Constituição. Por exemplo, o racismo só virou um problema, no caso nacional, quando está na Constituição, entendeu? Nesse sentido. Porque antes você podia me xingar que a gente ia brigar no tapa aqui, mas não ia dar questão judicial. Quando passou para a Constituição, isso virou uma questão e os problemas sociais públicos, exatamente. Deu para entender aí, gente? Deu pra entender. Sim. Ok. Então você já sabe, estudar a Constituição vai ser importante. Para você poder entender. Então, por exemplo, o que o Enem tem feito? Vamos continuar aqui, ó. Vocês entenderam o estrutural e o conjuntural? Sim. Então vamos ver se vocês entendem mesmo. Ó, vamos pegar aqui algumas coisas para vocês poderem discutir se isso é estrutural ou se é conjuntural. Projeto Minha Casa e Minha Vida é uma ação estrutural que muda a estrutura do país ou é uma ação conjuntural? Ou seja, melhora, mas não muda. Conjuntural. Viu? Por quê? Porque a pessoa que está ali não muda de classe. Hein, gente? Entendeu? Olha, ela não fica rica. O rico do Brasil não perde dinheiro com aquilo ali. Deu para entender? Sim. Agora, o problema vai persistir. A fonte do problema, que é a pobreza, vai persistir. Vamos prestar atenção, olha. Mas quer dizer, então, professor, que a gente não vai defender o Minha Casa e Minha Vida? Não. Ué? É claro que o médico tem que estancar o sangue. A ação conjuntural é boa mesmo. Só que o problema que a gente tem no Brasil é que todas as ações são só conjunturais. Vamos lá, ó. Cota para negro na universidade. Conjuntural ou estrutural? Conjuntural. Por quê? Porque não muda a fonte que leva o negro a ter que ter cota. Olha. Gente. É verdade. Deu para entender? Mas, professor, então o senhor é contra a cota? Óbvio que não. É a história do sangue. Vai deixar sangrar? Hein? Isso. Então, é uma questão. Quer dizer assim. Aí a gente poderia discutir assim, Willy. A cota não é suficiente, então tem que ter mais outras coisas. Agora eu vou mudar a pergunta. Pode? Pode. Vou desafiar vocês. Ó, presta atenção. Projeto Minha Casa e Minha Vida pode. Bolsa Família pode. Cota para negro na universidade pode. Mas o MST não pode. Por quê? Porque vai mudar a estrutura de quem tem muita renda, porque vai precisar dividir e aí vai mexer na riqueza. Aí muda. Reforma agrária. Perdendo, né? Então... Vocês entenderam agora o fio da meada? É isso lá, e surta. Porque vai tirar. Viu? Aí mexe na estrutura, você entendeu? Hein, gente? Sim. Entendi, sim. Uma vez que o estrutural do Brasil é mediante isso, né? Essa diferença de poder econômico, de aquisição econômica, acaba mexendo na estrutura. Por isso que mudar a estrutura é muito difícil, até para os partidos que falam que são de esquerda. Ó, tanto que a fome está voltando. Porque, na verdade, foram feitas ações estruturais ou conjunturais? Conjunturais. Conjunturais. Sacou? Sacando. Gente do céu, vocês estão entendendo a aula? Sim, professor. Não é só para te agradar ou falar que estamos, mas a gente está, pelo menos eu tô, assim, tá bem compreendendo. Porque, olha só, a gente vai analisar a redação de forma muito mais consistente. Então, a gente vai ter que pensar aqui nessas questões que eu estou falando. Então, vamos pensar. O Enem tem uma tendência... Lembra que eu falei da Constituição?
Ela falou que nós todos somos iguais. Isso. O que o Enem tem feito? Ó. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui são os brasileiros, ok? O grupão do brasileiro, ok, gente? Ok. Sim. Só que o brasileiro, a gente está dividido assim, ó. Homens, mulheres, ok? A gente está dividido, por exemplo, em homens, mulheres, a gente está dividido, por exemplo, em jovens, crianças, tudo bem? É claro que jovem pode ser homem, pode ser mulher. Eu só estou tentando falar para vocês os grupos. A depender do problema, a depender do problema, ai... Patrícia, a depender do problema, a gente vai focar a criança, vai focar o jovem, ok? Ó. A gente tem, por exemplo, presta atenção, ó. A gente tem, por exemplo, os grupos religiosos. Olha lá, a gente vai ter lá, ai meu Deus, a gente vai ter aqui, ó, os grupos, né, de religião, concordam? Ok. A gente tem, por exemplo, negros, brancos, a gente tem índios, a gente tem, por exemplo, pessoas deficientes. Dentro da deficiente, a gente tem aquelas várias deficiências, ok? A gente tem, por exemplo, gays, não é? A gente tem, por exemplo, mais o quê? A gente tem, por exemplo, gordo. A gente tem, por exemplo... também acho que caberia. A gente tem pessoas idosas, ok? Fechou? Imigrantes também, eu acho. Isso, a gente tem imigrantes, gente que não veio de fora, né, pra cá. Olha a sacada do Enem aqui, pessoas, que coisa bacana. Ó. O Enem sempre trabalha com um grupo desse que é excluído de algum direito que a Constituição fala. Sim. Vamos lá, quem que eu tô vendo aqui agora? Patrícia? Você tá entendendo o que eu tô falando? No caso, as pessoas excluídas desse ano foram as pessoas com déficit mentais. Mas é o grupo. É grupo. Olha só, ó, presta atenção. Olha, eu vou provar para vocês, ó. Presta atenção, ó. Aqui pegou mulher, né? Hein? No 2015. Sim. Fechou? Agora, por exemplo, aqui, ó. O 2020 aqui da segunda aplicação. Pegou todo mundo, ó. Relações sociais. Mas, de qualquer maneira, você pode pensar em que... Olha só. Se falou relações sociais, não está falando de mim com vocês. Está falando do rico com o pobre. Hein? Sim. Ó, tá falando do branco com o negro. É grupo, tá vendo? Tá falando, por exemplo, Vitória, tá falando da pessoa que tá dentro do padrão com a pessoa que não tá dentro do padrão. Por exemplo, de beleza. Eu, por exemplo, não tenho barriga tanquinho. Então, eu tô fora de um padrão. Então, quem tá dentro do padrão tem empatia comigo? Então, é isso que você vai discutir ali. São os grupos. Quem não tem empatia com quem? Aqui, por exemplo, agora, ó, o Enem normal. Tá pegando um grupo de pessoas que tem o quê? Daquele que eu falei. Doenças mentais. Que é do problema de saúde mental. Tá vendo? Então, a gente tem ali um grupo. Ó, porque esse grupo tem direitos. Aqueles direitos que estão lá no artigo 6. Hein, ó? Direito à saúde, educação, a lazer, a moradia, a cultura, entendeu? Então, se o Enem trouxe aqui dali, é porque eles estão sofrendo algum tipo de cerceamento. Qualquer grupo desse. Ó, então, se eu, por exemplo, dou uns tapas aqui na minha mulher, eu estou... na verdade, tem a questão, presta atenção, ó, tem a questão da violência, mas a violência maior é eu impedi-la de se desenvolver. Ai, meu Deus.
Peraí, professor, eu não entendi essa parte para desenvolver. Também não. Também não. Eu também não entendi. Vamos lá de novo. Olha só. Eu só tô com medo de você estar entendendo tudo errado que eu tô falando. Acho que não. Acho que É porque eu quero que vocês reflitam. Olha só. O que o tio está dizendo é o seguinte. A Constituição, nós não somos iguais? Sim. Ok? Então, ó, eu tô aqui. Ok? Tudo bem, Moraes? Tudo bem. E a Constituição diz que essa pessoa aqui, ó, qual que é o nome dela? Estado brasileiro. Por isso que os Estados Unidos não tem nada com aqui. Porque é o Estado brasileiro, ok? Vamos imaginar aqui, hein, o Josi? O Estado é uma pessoa, ok? Ok. Vamos lá. Aí tá eu aqui pretinho. Ok? Ok. O Estado brasileiro disse assim, ó, o João Vitor disse assim para mim, ó, que existem os bens sociais. Sim. Quais são os bens sociais? Educação, saúde, moradia, também, ó, lazer, o trabalho, também o lazer. Presta atenção, ó. O direito à propriedade. Ó, acho que tem mais. Deixa eu ver. Educação, saúde, moradia, Alimentação. lazer. Ok? Alimentação também? Alimentação. Saneamento básico entra na saúde ou segurança. Ok? Saneamento básico entra? Porque aqui a gente tá, por exemplo, saúde, entraria educação, alimento, entraria saneamento básico. Então, tanto que a gente vai estudar o grupo. O que eu quero que vocês entendam, viu, aí, pessoas, olha só, é que você tem o que eu estou chamando aqui de bens sociais. Ok? Então, por exemplo, eu estou falando de educação, é direito à escola, à universidade. Tudo bem, gente? Sim. No caso das mulheres, no caso da condição de violência, elas não têm o bem da segurança. Isso. A gente vai discutir cada um desses aqui nas propostas. Porque dentro de cada um desses, a gente tem problemas diferentes. Cada um desses aqui tem um monte de probleminha que pode ser tema da redação, entendeu? Sim. Deixa eu continuar aqui com o meu raciocínio. Então, a Constituição fala que eu tenho direito a isso tudo. A Constituição não fala que eu tenho que ter o mesmo dinheiro, a quantidade de dinheiro que aquele ordinário do dono da van. Mas a Constituição fala que eu tenho que ter o mínimo para eu viver uma vida digna. Ok? Ó, então, no caso, seria a dignidade humana. Vê se entenderam. Gente. Sim. Professor, qual é a primeira palavra que está escrita embaixo de Estado brasileiro? É bens sociais. Bens sociais, tá. Perdão, vou apagar. Ó, não, tá tranquilo. Paga não. Depois eu vou arrumar essas coisinhas para vocês. Olha só. Vocês concordam que tudo isso aqui me dá dignidade? Claro. Eu não estou falando de ser rico, milionário. Eu estou dizendo de vai continuar tendo rico. Mas eu não preciso passar fome por isso. Entenderam? Sim. Sim. Agora presta atenção. Aí a gente vai conseguir fazer qualquer redação. Porque não importa qual que vai ser o assunto lá. Porque a etiologia sempre é a mesma, olha. Então, eu deveria ter acesso a isso aqui, não é? Tá sem som aqui para mim. O que aconteceu? Tá sem som?
Pra mim tá ok. Pra mim também tá tudo ok. Eu já tô cansado, hein? Olha só. Pode falar? Debaixo do lazer. Debaixo de quê? Do lazer. Na verdade, Propriedade. Propriedade. Eu escrevi errado. Propriedade. Seria o mesmo de moradia? Não. O de propriedade é você, por exemplo, vai desde você ter o seu terreno, a sua casa, uma vez que você comprou, ok? E eu não poder tomar de você porque é seu. Essa é a discussão que se tem com o MCT, entendeu? Porque, na verdade, você tem duas coisas. Você tem o direito à terra, que é para todo mundo. E você tem... Só que você tem o dono da terra. E a Constituição garante isso. Entenderam ou não? Aí o que o MST faz... O que o MST faz é pegar terras improdutivas, que o cara não paga imposto... Entendeu? Aí se discute, ele tem direito ainda ou não àquela terra que ele não paga imposto? Mas a gente vai discutir isso em outra hora. O MST não vai cair no Enem. Ok? Mas aqui também, gente, propriedade é no sentido, por exemplo, ó, eu escrevi um livro, aquelas ideias são minhas. Portanto, o João Vitor não pode pegar para dizer que é dele. É propriedade intelectual. Isso, claro. Pois você tem lá o nome da sua empresa, Moraes. Eu não posso pegar o nome da sua empresa e sair usando porque é propriedade sua. Você entendeu? Não é assim. Então, quando fala propriedade aqui, é nesse sentido. Okay? De ser dono de alguma coisa. Que vai desde um bem mesmo, por isso que tem roubo. Quer dizer, se você comprou o carro, é seu carro. Entendeu? É seu dinheiro, seu trabalho. Então o cara não pode vir roubar, porque é dele. Entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Sim, professor. Mas agora vamos dar o pulo do gato, ó. Então aqui tá tudo bonitinho, ó. Tem a Constituição, eu tô tendo acesso. O problema é que o racismo me quebra isso. Me impede de chegar lá. Deu para entender, gente? Sim. A pobreza, a miséria me impede de chegar lá. Entendeu? Por exemplo, a educação de baixa qualidade me impede de chegar nessa dignidade aqui, ó, tendo acesso a tudo isso, entendeu? Eu, por exemplo, morar na beira de um barranco me impede de ter essa dignidade humana. Esse que é o nosso problema, entendeu? Entendi. Sim. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Sei lá, a Fernanda não gosta de mim porque eu sou preto. Ela não gostar de mim, ó, que se dane. Desde que ela não me impeça de ter os bens, não tem problema nenhum. Deu para entender? Ou não, gente? Sim. Deu para entender. Sim. Ai, gente, eu não sei não, tô até com medo, vocês estão entendendo tudo errado. Mas olha só. Professor, repete de novo, por favor. Repito, por exemplo, vamos imaginar que o Moraes não goste de gay. É possível? É legítimo? É. Agora, o que não pode acontecer é esse não gostar impedir o gay de atingir essa dignidade aqui, ó. Vê se entendeu. Entendi. Sim. Aí, aplicando o exemplo na educação, se ele fosse professor de por mais que ele fosse bem na prova, ele descontaria muitos pontos nesse estilo, né? Assim. De alguma forma. Aí a questão vai humilhar, vai dar o nome de homofobia. Entendeu? Okay, exatamente. Alguém escreveu aí. Então, mas aí, gente, não é só... Eu tô falando dos problemas grandes, mas, por exemplo, ó, quando que o Enem vai discutir obesidade? Quando a obesidade for de tamanho tal, na quantidade de brasileiro, que impeça o cara de fazer isso aqui, de ter acesso a essas coisas todas. Ai, meu Deus, entendeu ou não? Sim, sim. Sim. Ó, então o que eu tô dizendo para vocês é assim, ó. O Enem só vai discutir coisas que, de alguma forma, atrapalham ou um grupo todo do brasileiro, ou vai atrapalhar um desses grupos minoritários. Por falta de acesso. Como, por exemplo, ó, aqui, olha essa aqui, ó.
Aqui, ó, a democratização do acesso ao cinema. Qual que é o pressuposto? Tem um grupo que não consegue ir ao cinema. Vamos analisar aqui rapidinho, ó. Qual é o tema aqui? Democratização. O tema. Ah, o tema. Não, gente. Cinema. O tema, cadê o tema? Acesso ao cinema. Democratização? É a democratização, isso. O tema é a democratização. Qual é o assunto? Acesso ao cinema. Acesso ao cinema, presta atenção, ele é um bem cultural, porque é cultura. Então a cultura também entra aqui naquela questão de lazer, por exemplo, que alguém botou aqui. Entenderam? Sim. Então vamos pensar aqui, ó. Então aqui é o assunto. Observa que assunto, gente, é uma coisa. Ok? Ok. Então, qual é o pressuposto aqui? Bem óbvio. Tem pessoas que não têm acesso ao cinema. Deveria haver acesso ao cinema. A impossibilidade. Não, peraí. Não. Presta atenção, vamos devagarzinho, ó. Pressuposto. Pressuposto qual que é? Ó, há pessoas que não têm acesso, ok? Olha, bem óbvio, né, gente? Ó, a democratização significa o quê? Que tem gente que não tem acesso, ok? Sim. No caso, que não podem ir ao cinema. Vou até trocar aqui, que não vão ao cinema. Essa caneta borra tudo, eu não sei escrever direito nela. Esse é o pressuposto. Você está falando o que tem que democratizar, o pressuposto tem algum grupo que não vai ao cinema. Tudo bem? Aí a pergunta é assim, gente, ó. Por quê? Vê se entende. Sim. Antes de você fazer julgamento, você tem que perguntar por quê, hein? Professor. Oi. Então, o pressuposto ele sempre vai gerar esse porquê ou nem sempre isso vai acontecer? É claro, porque aí você vai tentar entender por que acontece. Fala aí umas hipóteses. Uma possível. Pobreza. Vamos lá. Pobreza. Uma possível, pobreza. Algumas cidades também que os cinemas não Isso, estão no lugar que todos possam acessar. Tem cidade que nem tem cinema. Isso. Tem cidade que o preço é muito caro. Ok? Tem gente que pode ir e não quer porque não está acostumado. Ok? Sim, falta de acessibilidade também, né? Cadeirantes, deficientes. Isso, acessibilidade. Ok? Mas presta atenção. Depois que você escreveu todos esses porquês, você escolhe dois para falar. Entendi. Viu, gente, por que não vale a pena ficar complexando? Sim. Gente, vocês estão entendendo mesmo? De verdade. Sim, eu tô entendendo. Muita coisa clara. Professor, A redação do Enem não é igual à nossa vida, que a gente mistura tudo. o pressuposto não seria contrário ao tema. O pressuposto é porque que acontece. Aqui no caso, por exemplo, ó, se tem a democracia, se está falando de democratização do acesso, é porque tem um grupo de pessoas, não é pessoa, tem um grupo de pessoas que não vai. Ok? Vamos pensar, por exemplo, Tainá, a questão de acessibilidade, você acha que é o grande problema de fazer as pessoas não ir ao cinema? Na regiões pobres, sim, a acessibilidade é um grande... Não, a acessibilidade que a gente fala... Ah, tá, ótimo. Quando a gente fala acessibilidade aqui, a gente está falando de cadeirante, de cego... Ah, não. Aí, inclusive, eu vou ensinar isso para vocês. As palavras no Enem têm sentido fixo. Ah, sim. Então, aqui no caso, a acessibilidade aqui é poder ir ao cinema, não tem a ver com deficiente só. Tem também com deficiente, mas não é o grande problema, entendeu?
Qual é o problema maior que impede? Preço, não ter cinema em toda a cidade. Pobreza. Então, a pobreza tem a ver com preço, entendeu? Aí eu vou pegar os dois mais graves. Ou pelo menos dois que você mais sabe falar, hein? A esperteza é você pegar o que você sabe falar. Tá. Entendeu? Vocês entenderam aí, gente? Sim. E aí vocês estão vendo, por exemplo, ó, você falar que, por exemplo, que a pessoa não gosta, você vai entrar num buraco sem fundo. Porque você está indo para o campo individual. O que você vai falar aqui? Você pode falar, eu vou ensinar isso para vocês. Quando cair esse campo, você pode falar que, na verdade, as pessoas não foram ensinadas a gostar. Viu como é que fica mais amplo? Sim. A gente vai aprender isso. Gente, vocês entenderam, então? Bastante. Sim. Entendi, professor. A gente tem que achar nada na redação. Não é achismo na redação, né? Não, por exemplo, aqui, ó. Qual é o grupo de pessoas aqui, ó, de 2017? De quem que ele está falando? Qual é o grupo? Então vamos pensar, olha só. Aqui, qual é o assunto aqui da redação? Formação educacional. Formação de surdo. Não. É isso aqui mesmo. Isso aqui é formação educacional. Na verdade, a gente tem como aqui assunto educacional. O problema é que este grupo tem direito a isso. Tudo bem, gente? Sim. Só que a banca falou que está tendo desafios. Ó. Qual é o pressuposto que você vai ter aqui? E a dificuldade. Há pessoas que não conseguem se formar. As pessoas? Não, surdos que não conseguem se formar. Surdos que não conseguem ter educação de porque qualidade. eles não conseguem. Então, aí a gente vai pensar, então, tá. Então vamos pensar assim. Então o pressuposto é: os surdos não estão conseguindo ter acesso a esse direito aqui. Hã? Sim. Entendi. Então a banca então quais são os desafios dele? Tá. Viu? Entendi. Fala aí um desafio do surdo na escola. Falta de acessibilidade. O professor tem a formação, a especialização. Acessibilidade, presta atenção, acessibilidade é um problema para ele, gente? Presta atenção. Material didático também. Material didático para ele. Perfeito. Agora, acessibilidade é um problema? Sim. Não. Não. Você não consegue chegar lá. Você está confundindo com cego. O surdo tem acesso, ele consegue andar no corredor. Ele consegue chegar. A questão dele é, professor que não fala a língua dele. Isso. Sala lotada, não tem intérprete, não tem material. Tá vendo? É isso que é o problema dele. É só você parar para pensar que rapidinho você acha. Nesse caso, seria um problema comunicativo, então. Aí depois eu vou ensinar você a dar nome para essas coisas, mas são sempre as mesmas coisas. Entendeu? Professor. Eu não entendi qual é o pressuposto. O pressuposto é que o surdo não está tendo direito à educação. Por alguma coisa tem bloqueio. Esse desenhozinho aqui, ó. Vamos pensar. O surdo, às vezes, ele tem dinheiro, ele consegue ter a moradia, ele consegue ter o lazer, mas nesse quesito de educação ele está com problema. Então, aqui é o desafio. Então, você vai ter que sempre localizar em qual grupo que está sendo excluído, de qual direito, entendeu? Sim. Professor, você falou que não tem a ver com acessibilidade. Mas mesmo a escola não tendo recursos, não tem a ver com acessibilidade. É porque, olha só, Luísa Vitória, o que eu vou falar com vocês aqui, hoje não vai dar para falar tudo, mas o que eu quero dizer é que na questão legal, as palavras têm sentido próprio, a gente usa no sentido lato,
Entendeu? Então, olha só, acessibilidade na Constituição é a questão de poder transitar. Ah, tá, entendi. Entendeu, gente? Então, por exemplo, o cego tem problema de transitar na cidade, o cadeirante tem problema. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando disso, ó, de quem tem deficiência, anda de muleta, cadeirante, grávida, idosos, a questão da calçada. Então, é isso, entendeu? Entendi. O surdo não tem esse problema. O surdo tem um problema de comunicação, né, de ser entendido e tal, porque as pessoas não falam a linguagem deles e tal. Deu para entender? É, gente. Sim. Deixa eu falar outra coisa também, ó. Eu acabei de falar aqui agora. Se a Thalita me xingar aqui de macaco, não é racismo, é injúria racial. Hã? Racismo seria assim, ó, eu não poder dar aula aqui no MEC porque o Zezinho não quer preto dando aula. Aí ele estaria me impedindo o quê, gente? Ter acesso a quê? Aqui desse grupo. Educação. Trabalho, trabalho. Deu para entender? Ó. Sim. João Vitor, entendeu? Então você, eu chamar alguém de gordo e tal, é injúria. Agora, se isso for... você vai falar pessoas negras, pessoas pretas, ok? Eu vou ensinar isso também para vocês. Tá bom? Deu para entender, gente? Deu, professor. Deu, sim. professor. Fala, pode falar, Moraes. É porque o senhor apresentou os temas dos anos, de vários anos. A tendência é sempre falar sobre uma parcela da população. Eu estava vendo os outros temas, a maioria sempre faz referência a uma parcela da população. Isso. A tendência é essa? A tendência é essa. De qualquer maneira, é um grupo, por exemplo. Aqui, ó, vou pegar o mais difícil para vocês. Aqui, 2016. De que ele está falando aqui? Caminhos para combater a intolerância religiosa. Não, alternativas. Religiosas no Brasil. Está falando de um grupo de novo. Ok? Aí, mas de qual grupo ele está falando? São dos evangélicos? Não. Dos religiosos? Não, geral. Não, mas só dos católicos? Não. Qual é o grupo que foi o problema? Das religiões de matriz africana. Perfeito, é isso que você vai pensar. Porque é isso que está lá no texto de apoio, entendeu, Moraes? Uhum. Vamos pegar um outro aqui. 2016 de novo. Aqui, ó. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Tá pegando quem? Dos negros. Agora vamos pegar um outro, ó. Aqui. Esse aqui. 2018. Dos pobres. Dos pobres, tá vendo? De quem não tem. Agora, mas eu quero pegar esse daqui, ó. Peraí. Esse. Qual? Ah, tá. Manipulação do comportamento do usuário. Usuários da internet, não jovem? Da internet? Claro, só quem usa, porque a minha mãe não afeta por daquilo ali. Quem usa? Hein? Você entendeu? Então é sempre, Moraes, um grupo. O que você vai ter que perceber se é um grupo maior que, por exemplo, ali na questão do usuário da internet não tem a ver ser preto, não tem a ver ser gay, não tem a ver ser mulher, ser idoso, nada a ver. É o grupo que usa a internet. Entendeu? Então você vai, eu vou ensinar você a ver essas coisas. Entendeu? Então nem sempre vai ser dividido por gênero e raça, né? Não, claro que não, porque esse não é o único problema que a gente tem. Ok. Entendeu? Tá. Agora o que vai acontecer sempre é um grupo que domina e outro não. Entendeu? Sim, entendi. É uma questão assim. Então aqui, por exemplo, ó. Você falou um grupo que e outro não, que eu não escutei direito. Mas, geralmente, olha só, vamos pensar aqui. Mas isso... Mas deixa eu explicar isso aqui. Eu não vou ficar discutindo com vocês aqui, porque essas questões são lá da filosofia e da sociologia. O que vocês têm que pensar é o seguinte, olha, a sociedade, ela criou padrões, não criou? Hein, gente? Criou. Então, por exemplo, nós temos padrão de beleza, a gente tem padrão de cor, que é o branco, não é? A gente tem padrão de tudo.
A questão toda é quem está fora do padrão. Aí por isso está fora do grupo. Entendeu? Sim. Por exemplo. Tá, aí eu falei tudo isso para vocês, vou dar um exemplo agora assim. Por exemplo, a gente tem lá a questão do gordo. É um problema porque o gordo está fora do padrão que a sociedade estipulou de beleza e ele pode sofrer, preste atenção, ele pode sofrer um impedimento de ter acesso a um daqueles bens. Vê se entendeu? Porque é gordo. Ai, meu Deus, vocês entenderam? Sim. É sempre nesse sentido. Deu para entender? É por isso, Moraes, que quando a gente faz piada com loira, esse negócio de loira burra, que não sei o quê, é ruim, não é? Com certeza. Hein, gente? É ruim, mas ela é prejudicada socialmente por isso? Não. Ela perde de ter acesso àqueles bens? Não. Então não é a mesma coisa quando você faz uma piada comigo. Porque quando você faz uma piada comigo, você está reafirmando o imaginário social de subversão do negro. Vocês entenderam a diferença agora? Sim, é igual o Agora é ruim fazer piada, qualquer piada com qualquer pessoa é ruim. Que você, né, fazer piada, por exemplo, com pessoa deficiente, com pessoa gorda, com pessoa negra, tudo, é ruim. Mas nem todos que vão ser piada vão sofrer cerceamento social. Entendeu? Sim. Cabe muito ao racismo reverso, que tá bem alto, né? O pessoal adora falar isso hoje, né? Não tem nada a ver. E no caso não existe, né? Não, pode até existir, mas o meu racismo em relação, por exemplo, sei lá, a Thalita e o Moraes não vai mudar a vida deles. Sim, aí caga a injúria Então, racial. entendeu? Agora, o racismo do Moraes e da Thalita muda a minha. Porque, entendeu? Ó, se eles são empregadores, não me contratam. Se eles são influenciadores, vão falar mal. Vocês entenderam agora? É isso. É porque é um problema estrutural o racismo. Diante dos negros já é um problema estrutural. Vai muito mais além. Não, olha só. O que eu quero que vocês raciocinem é assim, ó. Gente, a redação do Enem não precisa ir tão fundo, não. Vocês estão entendendo? Olha o que eu quero que vocês entendam. Ó, esse desenho que eu fiz aqui tosco, cadê? Cadê o desenho tosco? Eu não tinha feito um desenhozinho aqui, eu apaguei? Ué? Acho que tá mais para baixo, professor. Do bonequinho, né? Eu apaguei. Apagou? Viu? Eu apaguei, ó. Ué? Era aquele seu? É. Você desenhou você. É o do bonequinho. Eu tô vai na última página. Não, eu fiz aqui. Ali embaixo ali, ó. Ali embaixo da roleta. Mas não tá descendo mais. Era um que você relacionava com educação. Então, aqui é rapidinho. É só, não vou desenhar de novo, não. É só para você... Vou resumir aqui para vocês. Mas dá para lembrar, professor, do desenho? Sou eu, quer dizer, qualquer pessoa, um grupinho de pessoas, na verdade, que não é indivíduo. E nós temos aqui os bens sociais ou socioculturais. Você já sabe quais são. Segundo a Constituição, eu podia ir bonitinho para cá. Só que nós temos muros que não dá para pular fácil. Entendeu? Ou seja, esses muros me bloqueiam e me impedem. Eu vou até aqui, mas não consigo passar. Entendeu? Enquanto tem um grupinho de pessoas que consegue ter uma escadinha que consegue passar tranquilamente para cá. Tem um grupinho, então, que tem até escada rolante, que não precisa nem suar. Deu para entender agora? Deu para entender o desenho? Você não precisa ficar discutindo muita coisa. Os obstáculos aqui são sempre os mesmos. É preconceito. Ok? Aí, em cima do preconceito, você tem tudo. Alguém falou aí agora, falta de políticas públicas. O que eu quero dizer para vocês, para terminar a aula, é que eu não estou falando de governo, eu já falei para vocês. Agora, a questão toda, gente, é assim, ó.
Vamos imaginar, Thalita, que você tenha que receber um parente seu aí na sua casa, que veio estudar aqui em Volta Redonda, veio para a UF e veio estudar. Aí você não é rica, mas consegue absorver aí essa pessoa, tudo bem? Vai dormir no quarto com o seu filho, vai dormir na sala, você vai dar o seu jeito. Mas você imagina ter que receber 10 pessoas. Não dá. Pois é, mas você é uma pessoa boa, as pessoas vão tacar pedra em você. Tá vendo? É isso. Aí a questão é, como que vai receber? É isso, ó. Então, na verdade, eu quero que vocês parem para pensar. Então, por exemplo, a gente teve aquele caso dos imigrantes, lembra? Quem é jovem aqui há mais tempo vai se lembrar. Aqueles que vinham lá com a França do fechando, lá que expulsava as pessoas, até que morreu aquele menino, acharam aquele menino morto na... Sim. Então. Mas a questão toda é, o país teria condição de receber? Isso é uma questão. A outra questão é, precisava negar daquele jeito? Expulsando como se fosse cachorro? Não. É isso. Aí a gente vai discutir isso, entendeu? Tá bom. Por exemplo, a Thalita não pode receber 10 pessoas. A casa dela não comporta. Ela é boa, tá com pena, mas não dá. Entendeu? Então é isso aí. Eu não entendi, não, eu não sei o que é o Whitson, mas é um pouco essa questão que eu estou falando. Então, o que a gente vai pensar aqui sempre é isso. Ó. Tem um grupo de pessoas que aí vai depender do problema, gente. Pode ser um grupo de negros, pode ser de gay, pode ser de gente gorda, pode ser de mulher, um grupinho de mulher que atingiu o poder e o problema vem voltado para elas, entendeu? Aí, a depender do grupo, vai depender do problema. Mas você vai ser capaz de discutir, porque a raiz do problema é sempre o mesmo. Sim. Entendeu? O que foi, Thalita? Esse riso aí porque tá entendendo? Não, entendi. Quer conhecer o quê? A casa da Thalita, porque diz que é uma mansão. Mansão, entendi. Deve ter piscina, churrasqueira. Mas mesmo vocês entendem que mesmo sendo uma mansão, não daria para receber, às vezes, determinada quantidade de gente? Sim, ela tem o coração grande. Mas, enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem que parar para pensar. Deu para entender. Para raciocinar, e aí ver os verdadeiros problemas, né? Porque, por exemplo, não adianta. O Brasil, por exemplo, tem fama de receber. Ele até ajudou lá os haitianos que vieram para cá, mas aí o cara vai morar na favela, em condições. Quer dizer, o Brasil já não toma conta nem de si mesmo, das pessoas daqui. Entendeu? Aí é essa que é a discussão, entendeu? Então o problema não é dizer não. O problema, no caso, é dizer como dizer esse não. Então, professor, vai fazer que nem o Trump fez, separar a mãe de filho, vai colocar numa gaiola, igual ele fez, é isso que é desumano. Pode falar. Não, mas uma fala do senhor aí, o senhor pontuou que a opinião não deve ser nossa, tem que ser num contexto de terceiros, é isso? Na verdade, o que eu quero te falar é assim, por exemplo, eu não vou nem perguntar aqui que você deve ser a favor de cotas, né? A maioria de vocês aqui deve ser a favor de cotas. Mas vamos supor que cai a cota, Moraes. Você não vai dizer que é a favor porque você é a favor. A gente vai pensar assim, presta atenção, se a gente pensar numa favela, qual é a cor que você vê mais? Preto. Se você pensar, por exemplo, em presídio. Negro. Aí foi lá para a negra. Se você pensar, por exemplo, em meninos infratores. Pretos. Preto. Empregados domésticos. Domésticas negras. Pretos. Médicos. Brancos. Branco, maioria. Juízes. Brancos. Políticos. Brancos. Empresários. Olha só a diferença. Neste contexto, precisa ou não de cotas? Óbvio. É isso, tá vendo? Não é Precisa. Teria que ser mais negros, né? Porque nós somos a maior parte da população. Não, mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, não é assim o Alexandre ser a favor de cota. Eu analisei e vi que neste contexto tem uma coisa errada.
quanto mais inferior é o local de morar e a profissão, mais negros. Quanto mais elitizado é o local de morar e a profissão, mais branco. Então tem alguma coisa errada. Então, nesse sentido, precisa de cota. Não é opinião, é uma lógica. Olha. E avaliar o que está errado mediante isso. É isso que eu vou ensinar para vocês, entendeu? É errado. Ó, ok? Ok. É isso. Então não é opinião. Não é opinião no sentido de eu achar, entendeu, o Moraes? Senão vai dar rolo na hora de fazer a discussão lá ou seja, não é análise, né? Aí você não vai ter muita base factual, né? Assim. Exatamente. É por isso que esses debates hoje políticos não levam a nada, porque eles não falam das questões fundamentais, entendeu? De que é a raiz do problema, que é, por exemplo, nós estamos agora vivendo uma questão grave de epidemia, entendeu? E nós temos um problema real. As pessoas precisam trabalhar. Eu, por exemplo, sou servidor público. Eu posso ficar em casa tranquilamente, meu salário vai estar lá. Mas o cara que trabalha no táxi, que vive disso, o cara que é da loja, entendeu, gente? Então a gente tem um problema. A gente teria que ter um governo inteligente capaz de racionalizar isso. De dizer assim, olha, motorista de táxi, você vive só do movimento das pessoas que não estão se movimentando. Então você vai ter uma linha de crédito para pagar em 1000 vezes. Essa é a inteligência que a gente não está tendo, entendeu? De gestão. Mas é óbvio que tem um problema financeiro, econômico, e nós temos um problema de saúde grave. Entendeu? E assim, o governo se meteu e não queria vacina, agora a gente está aí desesperado. Ok? Porque, na verdade, por exemplo, eu sou diretor de uma escola. Tudo bem? Então vamos pensar aqui, ó. Mas lá na minha escola eu não tenho o direito de fazer o que eu faço aqui na minha casa, porque lá eu sou uma entidade pública. Hein? Então, por exemplo, se eu não gosto de gordo, eu não posso impedir que um gordo estude lá só porque eu não gosto de gordo, só porque eu estou na direção. Hein? Então vamos pensar aqui. O que a gente vai analisar aqui são essas, por exemplo, essas misturas que a gente faz de entidades, entendeu? De avaliações e embola tudo. Essas são as nossas questões aqui, tá bom? Bom, para encerrar, não vamos discutir política nesse sentido partidário. Quando eu falar aqui de política, eu vou usar a palavra política. A política a gente vai usar, mas a questão de política não é essa questão de política que a gente está vivendo aqui. É política no sentido de organização do Estado, de decisões que se tomam, ok? Sim. Ok. E aí a gente vai discutir, por exemplo, vamos lá, só para fechar. Vamos discutir o tema saúde. Aí o tema saúde envolve um monte de coisa. Envolve, por exemplo, saúde de idosos. Eu posso desenvolver, por exemplo, saneamento básico. Eu posso desenvolver, por exemplo, a qualidade da água. Eu posso discutir, por exemplo, a quantidade de hospitais. Eu posso discutir, por exemplo, a formação dos médicos. Tudo isso está dentro desse guarda-chuva chamado saúde. Então eu vou dar para vocês repertório para se cair qualquer tema ligado a esse grupo, hein, Moraes? Ó, esse grupo envolvendo o direito à saúde, você pode usar o mesmo repertório. Entendeu? Entendi, professor. Agora chega, gente, que eu já estou cansado. Então vocês vão... Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Já na próxima aula eu vou mostrar essas redações, como é que começa, como é que faz Moraes, como é que faz essa opinião, como é que dá a opinião, como é que analisa o tema. Se Deus quiser, até o final, todo mundo vai odiar o Bolsonaro também, mas não porque eu falei. Foi só para por onde para ser odiado, né? Mas, gente, falando sem brincadeira agora, sem deboche. Vocês entenderam mesmo o que eu quis falar, né? Essa questão de raciocinar. Sim, professor. Agora, isso não quer dizer que você não possa fazer críticas, por exemplo, à cota. Eu acabei de falar aqui agora. Ela é necessária? É. Mas a gente pode falar, poxa vida, ó, mas ela sozinha não vai resolver, porque, por exemplo, ó, eu resolvo a vida da Vitória entrando na UF pela cota, mas eu não resolvo a fonte que leva um monte de gente a ficar ali naquela situação de não poder entrar, entendeu? Por exemplo, eu precisaria sonhar e não precisar ter o MEP. Vocês entenderam? Sim.
O nosso sonho é assim, ó. O Moraes olhar assim, eu não quero fazer faculdade porque eu não quero. E não porque eu não posso entrar na UF. Não porque eu não posso pagar PUC. Você deu para entender? Viu como é que é diferente? Sim. Então, por exemplo, a existência do MEP já é uma evidência de que a educação vai mal. Ó. Então, aí é conjuntural. Conjuntural, Verdade. exato. Aí, então, o MEP é uma ação o quê? Conjuntural ou estrutural? Conjuntural. Isso aí. Ó. Para pra vocês. Você fica perguntando aí se a gente está entendendo. Você é um ótimo professor. Não, obrigado. Eu não vou ficar vermelho porque não dá, mas vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam? É o tempo inteiro isso. E aí, gente, vamos pensar. O problema do Brasil, a diferença entre o que a gente chama de esquerda e de direita, é só a amplitude da ação conjuntural. Porque estrutural, gente, tem que fazer revolução, e nenhum deles fez. É até piada quando falo que o Brasil é socialista. Nunca foi. Entendeu? Nunca foi. Porque a gente sempre teve os bancos mandando, a gente sempre teve os cinco bancos lucrando em qualquer situação. E outra coisa, o governo só cai se mexer com eles. Entendeu? O Collor só caiu porque mexeu com eles. Vocês entenderam? Senão não cai. Com certeza. Não, nem adianta, entendeu? Não teve nada com cara pintada. Na verdade, ali foi a questão mesmo de elite poderosa que não quer mudar a estrutura. É difícil. Eu vou dizer para vocês, é tão difícil que nem o nosso corpo admite mudar a estrutura. Mesmo se a gente tiver que tirar um órgão doente, o corpo reage. Ele vai falar, não tira. Entendeu, gente? É muito coloca difícil. o novo no lugar, ele pode até rejeitar, né, professor? E outra coisa, se fosse fácil, gente, a gente fazia dieta em 2 dias. Né? Se fosse só questão de decisão. Um abraço, gente. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, até semana que vem. Obrigado.